Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais Universitária Esportiva hoje, quinta-feira, 4 de outubro. Ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Messi Madeira. No boletim esportivo de hoje, vamos começar com notícia boa para o esporte piauiense. Sara Menezes, a judoca Sara Menezes, foi eleita a melhor atleta do ano. Também temos várias notícias a respeito aí do basquete. O novo Basquete Brasil, a temporada 2012-2013 está começando e já tem amistoso aí, já teve muita confusão aí, muito jogo bacana de amistoso. Teve também Challenger do Pará, tem o Michael Schumacher se despedindo mais uma vez da Fórmula 1. No Bola na Rede, claro que vamos falar do jogo que não aconteceu ontem pelo Superclássico das Américas. Ontem o Brasil ia enfrentar a Argentina no segundo jogo pela disputa também da taça. O jogo acabou não acontecendo, problemas na iluminação do estádio, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre Liga dos Campeões, porque que jogos de ontem, viu? E teve também surpresa no Real Madrid, o Kaká, que foi escalado como titular e jogou muito bem, parece que tá voltando aí, vai aparecer o velho Kaká de novo. Vamos falar de outros jogos, teve também o Hulk fazendo gol pelo Zenit, mas o Zenit não venceu. Teve também o Porto derrotando o Paris Saint-Germain, um dos times mais caros da temporada. A gente vai falar daqui a pouquinho pra vocês. E então, fique na sintonia que o Universitário Esportivo está no ar. Não importa não, se é pop, se é rock, se é samba, seja o que for. Se é pop, hip-hop, reggae, se é jazz, pagode, o seu estilo aonde for. O importante é a qualidade. Altec, alta tecnologia em estúdio. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. Falando de notícia boa, os campeões olímpicos nos Jogos de Londres, Arthur Zanetti, ouro na prova de argolas da ginástica artística, e a judoca Sara Menezes, ouro na categoria ligeiro, foram eleitos ontem à noite em São Paulo como atletas do ano na disputa do Prêmio Sport Life. Na categoria masculino, o boxeador Esquiva Falcão, medalha de prata nos pesos médios, ficou com o segundo lugar. Entre as mulheres, a pentatleta Iane Marques, bronze em Londres, foi a segunda colocada. Após a eleição, Zanetti disse que seu objetivo é manter o título olímpico no Rio de Janeiro em 2016. Sara Menezes, a primeira brasileira a conquistar ouro no judô em Jogos Olímpicos e líder do ranking mundial em sua categoria, comemorou e disse que está focada. Foi sua grande vitória nas Olimpíadas de Londres. Adriana Araújo, primeira mulher a conquistar uma medalha de bronze para o boxe brasileiro na categoria leve nos Jogos Olímpicos, foi eleita atleta revelação. E o Bruno Fratos, que chegou em quarto lugar e fez a melhor marca da sua vida nas Olimpíadas, apenas 2 centésimos de César Cielo, que ganhou o bronze, foi escolhido o atleta revelação. O Prêmio Sport Life também elegeu o para-atleta e a para-atleta 2012. Na categoria masculino, o eleito foi Daniel Dias, da natação, que trouxe 6 medalhas de ouro dos Jogos Paralímpicos e tornou-se o maior medalhista paralímpico do Brasil. Entre as mulheres, a escolhida foi, claro, Terezinha Guilhermina, do atletismo, que conseguiu ganhar 2 medalhas de ouro na competição desse ano na Inglaterra. Os vencedores foram escolhidos por um comitê composto por jornalistas especializados. A premiação foi promovida pela revista Sport Life da Moto Press Brasil Editora. Na cerimônia ontem também foram prestadas homenagens a alguns ex-atletas que deixaram sua marca no esporte brasileiro, como Gustavo Borges, o segundo nadador brasileiro a ir para o Hall da Fama da natação mundial. Ana Moser Lima, das melhores jogadoras de vôlei do mundo, que agora se dedica ao trabalho social. Servilho de Oliveira, o único boxeador brasileiro a receber uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos até 2012. Jorge Guerra, o Guerrinha, ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquete, que fez parte da seleção que está completando 25 anos da vitória histórica no jogo Brasil e Estados Unidos, no jogo Pan-Americano de 1987. E fechando as homenagens da noite de
de ontem, José Roberto Guimarães, o técnico do vôlei tricampeão olímpico. Aí, boas escolhas aí no prêmio e boas homenagens também. Sara Menezes mais uma vez se destacando como atleta, ela que já tinha sido eleita como melhor atleta do ano em 2009. Teve toda aquela confusão que a gente já falou também com o César Cielo, criticando um pouco a eleição da Sara. E agora, mais uma vez, ela sendo eleita atleta do ano. Vamos ver, ela que tá aí ganhando o mundo cada vez mais. Mas agora é hora de foco novamente. Daqui a pouco começam os treinamentos da atleta e aí as viagens por comemoração ao título, as viagens de solenidades vão ter que parar um pouco. Ela vai ter que voltar ao ritmo porque ela foi convocada aí para o Mundial de Equipes, por equipes, que vai acontecer em Salvador no mês de novembro. Então tem que voltar aí ao ritmo o mais rápido possível. Ela que vai competir na categoria até 52 quilos, uma categoria acima da 48, que é a categoria ligeiro, que ela foi campeã olímpica. Lembrando que essa escolha, essa passagem dela para a categoria até 52 quilos, é que em algumas competições por equipe, o peso 48, peso ligeiro, fica de fora da competição. E vamos seguir falando de esporte, vamos falar agora de basquete, vamos falar de Novo Basquete Brasil. Como preparação para a primeira fase da Liga Sul-Americana e para o Novo Basquete Brasil, Flamengo e Brasília se enfrentaram em partida amistosa ontem no Tijuca Tênis Clube. E o time carioca, com 6 novos jogadores, levou a melhor sobre o atual tricampeão brasileiro ao vencer por 91-83. Após um começo equilibrado, o Flamengo conseguiu abrir 10 pontos em determinado momento e depois só administrou a vantagem para fechar o quarto em 31-23. No segundo quarto, o Brasília encostou, mas o rubro-negro foi para o intervalo vencendo por 49-43. Na volta, com uma marcação forte, o Flamengo abriu 13 pontos e venceu a parcial por 68-57. E no último quarto, o time manteve o foco na marcação e fechou o jogo em 91-83. Olivinha, que já vem sendo o nome do Flamengo desde o NBB passado, da temporada passada, foi o cestinha com 21 pontos. Flamengo e Brasília se reforçando e já fazendo uma primeira boa parte aí, um primeiro bom amistoso dessa nova temporada que vai ser o NBB, que vai contar, lembrando, com 18 clubes, inclusive o clube cearense, o único nordestino que vai estar presente no NBB. Então, esperar para ver como é que vai ficar essa disputa, que promete estar muito melhor do que a temporada passada. Vamos falar agora de tênis, porque o Brasil já tem 4 tenistas classificados às quartas de final do Challenge de Belém. A Legião Nacional é comandada por Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, que ontem não teve dificuldades para derrotar Bruno Santana por 2-0 com parciais de 6-0 e 6-2 e avançar no torneio. Cabeça de chave 2 no capital do Pará, Rogerinho terá como próximo adversário o compatriota José Pereira. O pernambucano, que entrou na chave a convite da organização, derrotou o português Gastão Elias e alcançou pela primeira vez na carreira as quartas de final de um Challenger. Os outros tenistas nacionais já garantidos nas quartas de final em Belém são Leonardo Kish, que passou por André Guem com 2-6, 6-4 e 6-4, e Guilherme Clesar, algoz de João Pedro Sorgi com 6-2 e 6-3. Outros 3 jogadores brasileiros ainda podem conseguir vaga na próxima fase no Pará. Ricardo Orcevai e Thales Turini se enfrentam e Thiago Monteiro tem duelo marcado com o holandês Timo Barker. Tá aí o Challenge do Pará movimentando o cenário do tênis do Brasil e os tenistas brasileiros tentando aí desenvolver o tênis e também, claro, melhorar no ranking da ATP. Mas também temos brasileiros em outras competições do tênis. Porque depois de chegar à semifinal do ATP 250 de Kuala Lumpur, Marcelo Melo estreou com vitória no ATP 500 de Tóquio. Jogando ao lado do francês Jeremy Chardy, o brasileiro eliminou os donos da casa, Hiroki Moriya e Takao Suzuki, por 2-0. Assim como na Malásia, Melo pode enfrentar novamente o seu parceiro de duplas na Davis, Bruno Soares. Caso o mineiro e austríaco Alexander Peia passem do francês Benoit Paire e do suíço Stanislas Wawrinka, enfrentam Melo e Chardy por uma vaga à semifinal da competição. A partida entre Soares e Peia e Paire e Wawrinka está prevista para acontecer na madrugada nessa
foi prevista para acontecer nessa madrugada, mas o resultado não foi divulgado pela organização. Vamos seguir, vamos falar de vôlei agora. O técnico José Roberto Guimarães quer continuar à frente da seleção brasileira de vôlei feminino, mas ainda não discutiu a renovação de seu contrato com o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Ari Graça. Segundo o treinador, as condições oferecidas pelo dirigente se definirão se ele seguir somente à frente da seleção nacional. Eleito presidente da Federação Internacional de Vôlei, Graça já manifestou a intenção de ter um técnico que trabalhe exclusivamente para a seleção. Graça também deixou claro que gostaria da permanência de Zé Roberto, que assumiu o comando recém-criado do vôlei A1000. O mesmo ocorre na equipe masculina, que tem à frente Bernardinho, também treinador da Unilever. Mas nas últimas temporadas, Zé Roberto dividiu seu tempo entre o time nacional e a equipe turca do Fenerbahçe e atribui o sucesso ao fato de se manter em atividade durante as temporadas de torneio de clubes e também de seleções. Por isso, gostaria de repetir o esquema até as Olimpíadas do Rio em 2016. Zé Roberto Guimarães assumiu a seleção brasileira feminina em 2003 e, à frente da equipe, conquistou as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim e Londres. Também comandante da equipe masculina, que subiu ao lugar mais alto do pódio em Barcelona em 92, é o único técnico nacional tricampeão olímpico. Tá aí a Confederação Brasileira de Vôlei tentando manter os dois técnicos das seleções, o Bernardinho, que ao final da Olimpíada ameaçou aí sair para não atrapalhar, inclusive, o desempenho do Bruninho, que chorou muito na cerimônia de entrega das medalhas. O Zé Roberto, que não sabia se ficaria porque estava realmente esperando uma posição da Confederação Brasileira de Vôlei. Agora, o Ari Graça vai estar aí pedindo para que o Zé Roberto Guimarães fique somente na seleção, mas, por sua vez, o Ari Graça está no comando tanto da Confederação Brasileira como na Federação Internacional. Então, tá aí, algumas ironias dentro do vôlei brasileiro e mundial. Vamos falar agora de handball. A Confederação Brasileira de Handball divulgou ontem um boletim médico sobre a situação da pivô Dani Piedade, vítima de um acidente vascular cerebral isquêmico no último dia 29. Segundo o documento, o atleta aponta evolução em sua recuperação e deve receber alta nos próximos dias. Dani Piedade sofreu um AVCI durante o aquecimento antes de um amistoso do seu time Krim Ljubljana da Eslovênia. Ela começou a sentir dificuldades para falar e em seguida desmaiou. A brasileira foi levada a um hospital onde foi atendida e permanece internada. Nos últimos dias, os boletins médicos emitidos pela CBHB já atestavam progresso considerável no quadro da atleta brasileira. Ela já está consciente e se comunicou por telefone com alguns parentes. A pivô de 32 anos de idade integrou o grupo da seleção brasileira nas últimas 3 edições de Jogos Olímpicos, inclusive esse ano em Londres, em que foi um dos destaques da campanha da equipe. A equipe nacional se classificou como a primeira colocada do seu grupo, mas caiu nas quartas de final naquele jogo contra a Noruega. Tá aí notícia boa essa recuperação da Dani Piedade, mas a gente ainda tem que aguardar como vai ser a carreira dela, se ela vai poder continuar ou não como jogadora de handball, se esse AVC acabou afetando alguma coisa, esperar ela sair do hospital, poder se recuperar direito para ver como é que vai ficar a situação da pivô brasileira. Enquanto isso, a seleção brasileira de handball segue sem fazer muita movimentação, tá em um período mais relax aí do treinamento. Os clubes ainda estão começando a movimentação dessa temporada 2012-2013. Então, a Dani aí tem um tempo para ver, os médicos também vão ter um tempo para fazer as avaliações a respeito do futuro da atleta no esporte. Handball na Europa que tá na época de fazer amistoso, todo mundo esperando começarem os campeonatos de cada país, começar também a Champions League, então tá todo mundo ainda num preparo, ela também tava nesse preparo, e vamos ver como é que vai ser o futuro da Dani Piedade. Mas agora a gente vai falar de MMA, é isso mesmo, porque embalado por 2 vitórias dentro do Ultimate Fighting Championship, Thiago Tavares está próximo de se colocar entre os principais nomes da divisão do meio pesado. Para subir no ranking da organização e se ver mais perto de uma futura disputa pelo título, o brasileiro vai precisar vencer o americano Dennis Hallman, um especialista no jogo de solo que possui 40 finalizações na carreira dentro do MMA.
Também especialista em trabalhar no chão, Thiago Tavares, com 11 submissões na carreira, não teme encarar o adversário no solo não, mudando a sua característica de combate. O catarinense vê o combate diante do experiente rival de 36 anos como um dos maiores desafios da carreira, já que uma vitória vai poder colocar o brasileiro como um dos nomes mais falados da divisão dos pesados. O combate entre Thiago Tavares e o Hallman está marcado, no caso, a princípio, tinha sido marcado para o UFC 151. Mas acabou adiado por conta do cancelamento do evento. Além do catarinense, outros 4 brasileiros vão lutar nessa sexta-feira. Antônio Pezão, que vai fazer a luta principal da noite pelos pesados contra Travis Brown. E ainda no card principal, Jussier Formiga estreia no evento contra John Dawson, em duelo que valerá um title shot para a categoria dos moscas. No card preliminar, além do duelo entre Tavares e Hallman, o país vai ser representado pelo peso leve Carlo Prater, que encara o americano Marcos Levesque, e Diego Nunes em busca da recuperação no evento, que vai ter pela frente o polonês Bart Palazewski. Tá aí o UFC On Fox 5, que vai ser uma grande movimentação do MMA amanhã, já na sexta-feira. Essa luta do Antônio Pezão também muito aguardada, ele que não teve uma boa estreia pelo UFC. Vamos ver se agora ele se recupera. O Dana White também está esperando isso. O Thiago Tavares, que é um dos nomes promissores do MMA brasileiro, mais um dos nomes promissores do MMA brasileiro. Vamos ver se ele consegue também essa vitória para continuar crescendo no evento e a gente também ter mais brasileiros nessa disputa por cinturão. Ele que é da categoria peso pesado, que é justamente o cinturão que é do brasileiro Júnior Cigano. Mas vamos continuar falando de MMA, porque a gente já está na expectativa para o UFC Rio 3. E depois de retomar os treinos de maneira acelerada para conseguir salvar o UFC 153, marcado para o próximo dia 13, na HSBC Arena, no Rio de Janeiro, Anderson Silva está muito perto de alcançar os 93 quilos da divisão dos meio pesados, categoria na qual vai enfrentar o americano Stephan Bonnar. De acordo com Rogério Camões, preparador físico do Aranha, o lutador está apenas a 2 quilos de bater o peso. O curto período, cerca de mais ou menos um mês, entre o anúncio da competição e a noite da luta, limitou a preparação de Anderson Silva. Segundo Camões, todos os treinos foram direcionados para o duelo. O Aranha investiu em preparação física para conseguir reduzir o peso até 93 quilos, limite da categoria do meio pesado. Antes de encarar Bonnar, daqui a 10 dias no Rio, Anderson passou por 2 combates na categoria meio pesado, uma acima na qual defende o cinturão do UFC. A estreia ocorreu diante de James Irving no ano de 2008. O brasileiro precisou de apenas 1 minuto e 1 segundo para nocautear. E diante do ex-campeão Forrest Griffin em 2009, o Aranha novamente dominou o adversário completamente e venceu também por nocaute com pouco mais de 3 minutos. Essa luta aqui não vai ser muito difícil pro Anderson Silva. O Stephan Bonnar, que tava aí parado, tava numa aposentadoria, resolveu voltar aí pra esse duelo. Vamos ver o que vai ser. Vai ser um espetáculo só por ter o Anderson Silva, para os brasileiros poderem ver o Anderson Silva lutando. Mas Bonnar pode dar trabalho aí. O Bonnar que não tem nada a perder. Por mais que ele diga que tá realmente com muito medo e por mais que a família dele esteja pessimista quanto a sua atuação no octógono frente ao Anderson Silva, pode ser que ele surpreenda e consiga pelo menos segurar o Anderson Silva no primeiro round, já que é aquele round que os lutadores estão se estudando. O Anderson Silva, que tem até mesmo uma característica de ir bem pra cima, como foi visto aí com o Vitor Belfort, que ele acabou a luta rapidinho. Pode ser que ele consiga ir levar por pelo menos 2 ou 3 rounds essa luta. O Anderson Silva, claro, vai querer deixar a luta correr, ele não tá disputando, não tá colocando à prova o seu cinturão, ele tá ali pra realmente fazer um espetáculo, fazer mais uma luta, fazer com que o evento seja grandioso e, claro, lucrativo pro Dana White. Vai ser, viu? É mais pra se mostrar, então ele não vai tentar fazer com que a luta acabe muito rápido, vai tentar fazer 5 rounds, mas claro, fazendo um bom espetáculo pro público. Eita, pro público brasileiro. Vamos ver o que vai ser essa luta. Eu acho que não vai ser muito difícil pra ele, não. Ele quer bem superior ao Bonnar. Mas também temos, pra fechar aí as notícias do MMA,
Destacando ainda o UFC Rio, a gente tem que falar da luta também do Minotauro. O Minotauro que tá voltando aí, ele que tava parado por conta de uma lesão. O Minotauro que é conhecido por grandes recuperações, ele que tá sempre aí superando lesões e vai ser também um bom combate a se ver essa luta do Minotauro que tá lutando no Brasil já pela segunda vez. E mas voltando agora sim. Agora sim, vamos falar porque tivemos demissões no UFC. Exatamente, Dana White perdeu a paciência e não deu mais chance aí a lista dos lutadores do UFC, que costuma ser flutuante, e cada lutador que perde 2 lutas em sequência ou mais corre o perigo de ter o seu contrato encerrado. Não muito tempo depois do corte do meio médio Charles Brenneman, que foi cortado na segunda-feira, a organização demitiu 4 outros lutadores no mesmo pacote. Os lutadores demitidos foram os pesos pena Eiji Mitsuoka, o Michihiro Omigawa, o Tommy Hayden e o peso galo Valet Watson. Mitsuoka teve 2 chances no octógono, mas foi derrotado por Takanori Gomi entre os pesos leves no UFC 144 e por Nick Lentz entre os pesos penas no UFC 150. Hayden estava no mesmo barco que Mitsuoka, sendo finalizado em suas 2 lutas no UFC, diante do brasileiro Fabrício Camões e de Denis Bermúdez. Watson começou bem na organização, derrotando Joseph Sandoval em 77 segundos, mas as 3 derrotas consecutivas culminaram na sua demissão da organização. E o maior nome entre os 4 lutadores era inquestionavelmente Omigawa. Esta foi a sua segunda passagem pelo UFC, a primeira lutando entre os pesos leves, a segunda entre os pesos penas. E ele acumulou 1 vitória e 4 derrotas em 5 lutas contra adversários reconhecidamente difíceis, dentre eles brasileiros Yuri Marajó Alcântara no UFC Rio 2. A gota d'água foi uma derrota na decisão unânime dos juízes para o armênio Mani Gunnar no UFC Shogun Vera no dia 4 de agosto. Os japoneses que não conseguiram se adaptar de jeito nenhum às regras do UFC, eles que eram grandes nomes aí nos eventos de MMA pelo mundo, principalmente no Pride, acabaram não conseguindo se adaptar um pouquinho às regras do UFC, estão em pouco número no evento e estão diminuindo cada vez. Mas a gente tem que falar que mesmo que aconteça esses cortes, essas demissões, claro, sempre tem a chance do lutador retornar ao evento, dependendo do que ele vai continuar fazendo profissionalmente na carreira em outros eventos, mundo afora. E claro que também tem a possibilidade de outros lutadores figurarem aí nessas vagas. E é uma dessas vagas que o pugilista Esquiva Falcão, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2002, planeja seguir na modalidade por mais uns 4 anos para poder brigar pelo ouro no Rio em 2016. Passado o evento carioca, ele quer iniciar a carreira no MMA, em que já sonha com o mesmo sucesso de outros lutadores nacionais como Anderson Silva. Esquiva e o seu irmão Yamaguchi Falcão, que conquistou um bronze, foram protagonistas do bom desempenho do boxe nacional na capital inglesa, que teve a medalha de bronze de Adriana Araújo no feminino. Antes de Londres, o Brasil tinha subido ao pódio olímpico apenas uma vez na modalidade, com Servilha de Oliveira na Cidade do México, em 1968. O lutador paulista citado por Esquiva Falcão é considerado o melhor atleta de MMA da história e detém o cinturão do campeão mundial da categoria peso médio do UFC, evento mais importante da modalidade. No próximo dia 13, Spider, apelido pelo qual Silva é conhecido, vai colocar à prova sua superioridade técnica em duelo com Stefan Bonar pelos meios pesados. É o que a gente já vem falando aqui, inclusive hoje. O desejo de Esquiva, segundo o melhor atleta do ano, eleito, na verdade, o melhor atleta do ano pelo prêmio Sport Life, que a gente já falou no início do Universidade Esportiva, a desejo dele é de mudar de modalidade após as Olimpíadas do Rio de Janeiro, se deve à questão financeira. Após a prata em Londres, o pugilista já recebeu propostas para deixar o boxe amador olímpico e se tornar profissional, com possibilidades de obter rendimentos maiores. Com certeza, se ele for puxar para a questão financeira, o MMA vai ser uma ótima opção para ele, um dos esportes que mais cresce no mundo e está aí sempre rendendo muito para os lutadores, claro, dependendo da luta que eles fazem, dependendo do desempenho deles, da técnica deles. Vamos ver, é mais um atleta brasileiro querendo entrar no MMA, o MMA que está ganhando aí o público brasileiro. E, claro, esse último episódio que ele recebeu a proposta para deixar o boxe amador e se tornar profissional, rendeu inclusive uma patada pro Popó, uma bela cortada que o pugilista aí deu
Popó, que tinha oferecido pouco mais de 50 mil para ele poder mudar de categoria, ele disse que era uma coisa muito baixa. Quando o Popó foi fazer o saudosismo de no meu tempo isso não existia, o Yamaguchi saiu com a... Na verdade, o Esquiva saiu com a de que na época dele ele não tinha ganhado uma medalha de prata nas Olimpíadas. Então, Popó aí ficou numa situação complicadinha aí depois dessa resposta do Esquiva. Terminando o MMA, lembrando que a pesagem do UFC 1 Fox 5, Broner versus Pezão, acontece hoje às 16 horas. Transmissão no site do UFC, ufc.com. E vamos para a última notícia desse boletim esportivo. A gente vai falar mais uma vez de um adeus. O heptacampeão mundial da Fórmula 1, Michael Schumacher, anunciou hoje no Japão, onde se encontra para a disputa do Grande Prêmio de Suzuka, que irá se aposentar após o fim da atual temporada. Seu futuro na categoria estava incerto desde que a sua equipe, a Mercedes, anunciou na semana passada a contratação do inglês Lewis Hamilton para a vaga do alemão para a temporada 2013. Schumacher, no entanto, disse que se eu quisesse ficar, teria opções para ficar, de acordo com o jornal Daily Telegraph. O alemão de 43 anos deve, assim, se aposentar da Fórmula 1 pela segunda vez. Schumacher parou de correr em 2006, mas voltou atrás na decisão e assinou com a Mercedes em 2010. Na sexta, após a confirmação da contratação de Hamilton para a vaga, ele fez um balanço sobre o seu retorno. E no seu site oficial, o heptacampeão disse que decidiu se aposentar. Apesar de ainda poder competir com os melhores pilotos do mundo, isso é uma coisa que deixava ele orgulhoso, que é parte de um porquê ele nunca se arrependeu do seu retorno à categoria da Fórmula 1. Mas tá mais uma vez, sei lá, não dá nem pra fazer uma metáfora a respeito. A aposentadoria já esperada do Schumacher, não fez uma boa temporada. E depois dessa contratação do Hamilton, era a melhor opção para ele que tem uma carreira espetacular. Foi um grande piloto da Fórmula 1, um nome para não ser esquecido de jeito nenhum. Vai ser, claro, lembrado pela primeira carreira antes da primeira aposentadoria. Essa segunda parte, o público prefere esquecer com certeza. E ele também. E é isso, Universitária Esportiva volta já. Show A Era de Ouro do Rádio, com a cantora Tânia Alves, dia 19 de outubro às 22 horas no Finés Buffet. Não perca um grande show com Tânia Alves cantando o melhor de Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, Dalva de Oliveira, Núbia Lafayette e muito mais. Dia 19 de outubro, sexta, às 22 horas no Finés Buffet. Abertura com Banda Luau. Informações 3233-3531 9974-1937. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. Quinta-feira, adivinhem quem está aqui ao nosso lado? Ele mesmo, Flávio Meirelles. Chegou para fazer os comentários, porque hoje é dia importantíssimo para o futebol piauiense. Hoje tem final de Copa Piauí. Bom dia, Flávio. Oi. Bom dia, Emanuele Messi Madeira. Bom dia, Neila do Rego Lacete Monteiro. Bom dia, Flávio Meirelles. Pois é, hoje nós temos um grande jogo no estádio municipal Lindolfo Monteiro, que é tio aí da nossa querida Neila do Rego Monteiro. Não é tio. Ele é como se fosse uma avó. É da família. É da família. Estamos em casa. Me sinto em casa toda vez que eu vou ao Lindolfo Monteiro. Mas hoje nós teremos a decisão da Copa Piauí, o segundo jogo final do torneio, que garante ao seu campeão uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Fará companhia aí ao Parnaíba, atual campeão estadual. Grande jogo entre River e Flamengo, sexto Rivengo do ano, e a expectativa é de um jogo muito disputado, muito interessante entre essas duas equipes, que foram as duas melhores equipes no campeonato. O River foi o campeão do segundo turno e o Flamengo campeão do primeiro turno. Agora a gente tem a questão de que o River saiu na frente, venceu a primeira partida por 3-2 e não conquista um título desde 2007, tá precisando aí de um título para deixar a torcida que tá fazendo festa, tá comparecendo aos jogos, muito feliz. Agora, claro que o Flamengo não vai dar uma colher de chá nesse jogo de hoje, principalmente porque tá precisando do resultado.
E para colocar fim a esse jejum que vem aí desde 2007, o River vive um momento, digamos assim, iluminado. O time no segundo turno foi muito bem, ganhou aí 4 das suas 5 partidas. O time ainda não perdeu nenhum rivengo no ano e a equipe tem a melhor defesa da competição, enfim. E ainda tem a questão de não teve o Crislan no primeiro jogo da final, mas vai ter o Crislan para esse segundo jogo. Teve o Leandro e o Jardel machucados durante o primeiro jogo da final, mas os dois se recuperaram e vão para esse jogo. Ou seja, o time vive um grande momento. Tem um treinador que conhece bem o elenco, um treinador que o elenco respeita muito e tem todo o elenco à disposição. Ou seja, pro River tá tudo saindo nos melhores, como os conformes, como se costuma dizer. Já pro Flamengo a situação não é tão boa. O time ganhou o primeiro turno de uma forma bem apertada, o segundo turno jogou aí para cumprir a tabela e na final já pegou o River e na primeira partida teve um apagão no primeiro tempo durante 10 minutos, sofreu 2 gols e depois no segundo tempo ainda conseguiu reagir, mas a situação é bem difícil. Por quê? Porque o time ainda não venceu o rivengo no ano, nenhum rivengo dos 5 que já aconteceram. O treinador Oliveira Canidé perdeu todos os rivengos que disputou em 2012 e o time ainda terá pelo menos 3 desfalques. Quem são? O Cleiton Cearense continua machucado, estava praticamente fora. Zusa continua machucado, está praticamente fora. E o Marcelão suspenso, está fora com certeza. Zusa e Cleiton Cearense podem, assim, por um milagre eles podem jogar. A certeza mesmo é que o Marcelão não joga, mas é bem difícil que o Cleiton e o Zusa não joguem e a probabilidade... Não joguem. Cleiton, Cearense e Zusa não joguem. A probabilidade deles jogarem é muito, muito, muito pequena. E o time aí acredito que o Oliveira vai apostar aí num esquema hoje com 3 atacantes, porque o time realmente tem que ir para cima, só que a tarefa não vai ser fácil, amigo. Eu estive pesquisando aqui os números em relação aos 5 rivengos que a gente já teve em 2012. Em apenas 2 das 5 partidas entre River e Flamengo, o Flamengo fez 2 gols no River. Por exemplo, se o time hoje faz 2-0, o time é o campeão da Copa Piauí e volta à Copa do Brasil. Só que em nenhum jogo no ano o Flamengo conseguiu passar com sua defesa invicta diante do River. Empatou em 1-1, empatou em 2-2, depois perdeu por 1-0, perdeu por 3-1 e perdeu por 3-2. Ou seja, a situação, o cenário desenhado é completamente favorável ao River. Só que no futebol a gente está acostumado a ver. Afinal, o jogo é jogado, né? O jogo é jogado, lambaria é pescada e a vida é vivida, não é mesmo, Neira do Rego Monteiro? Pois é. E ainda tem um aspecto. A última vitória. Segunda-feira a gente falou sobre a última vitória do Flamengo sobre o River, em 4-0. Eu disse que foi em maio do ano passado. Não, é de maio de 2010. Ou seja, mais de 2 anos aí de um jejum aí que incomoda. Se não incomoda tanto jogadores, porque a rotatividade do elenco do Flamengo nesses últimos anos foi muito grande, mas incomoda a torcida. A torcida que inclusive não tem comparecido, mas aos fiéis torcedores do clube rubro-negro, esse jejum diante do maior rival incomoda bastante. Mas tem um que aí para quem é supersticioso, dá para colocar na conta isso aí. Essa última vitória do Flamengo sobre o River, esse 4-0 em maio de 2010, teve como árbitro Antônio Dibe de Moraes Souza, que apita o jogo de hoje à noite no estádio Lindolfo Monteiro. Aí o Flávio deixando aí pra vocês. Todo mundo acreditando no que foi. Flávio Meirelles colocando aí uma pulga atrás da orelha da galera. Isso aí, Flávio. Como a gente já falou, o jogo vai ser disputado hoje à noite, às 20 horas, no estádio Lindolfo Monteiro, e a FFP divulgou o preço dos ingressos e a programação. Os ingressos são da mesma forma como foram cobrados no primeiro jogo da final. Geral R$10, arquibancada R$20 e cadeira R$30. O estudante paga meia entrada em todos os setores e crianças e mulheres não pagam para assistir o Rivengo de hoje à noite. As bilheterias do estádio Lindolfo Monteiro estão
aberta desde as 9 horas desta manhã, desta quinta-feira, e a expectativa é de que o público encha o Lindolfo Monteiro mais uma vez e ficamos todos na torcida para que esse Rivengo tenha o maior público do ano do futebol na capital. Agora nós também temos um pequeno empecilho, porque temos rodada do Campeonato Brasileiro e é justamente o jogo do Flamengo. Isso quem alertou, eu estava conversando ontem com o nosso amigo Francisco Filho, que está sempre aqui acompanhando a gente, e ele alertou para esse fato. Eu perguntei, Chico, e aí, casa cheia? Ele, possivelmente não, justamente por conta desse jogo do Brasileirão. Mas eu acho que como o Brasileirão, um campeonato de pontos corridos, que os 3 pontos que você perde hoje, você pode, porventura, recuperar amanhã. Hoje é dia do torcedor piauiense sair de casa, colocar a camisa do seu time, do Flamengo, do River. O torcedor do Piauí, que quiser ir para secar os 2 rivais, que quiser ir para se divertir. Acho que hoje é um dia especial para o futebol piauiense, porque depois de muitos anos a gente parece que vê o futebol dando indícios, uma fagulha de um futebol que pode estar renascendo. A gente já teve mudanças no calendário. O fato de você ter para o próximo ano um calendário já pré-definido, o fato de você já ter agendado para esse mês de outubro uma reunião com o diretor de clubes para tratar de calendário e da formatação do campeonato piauiense já é um grande passo. Anteriormente isso era feito há um mês do início do campeonato piauiense. Também ajuda os times a poderem participar da competição, que a gente já sabe que os times piauienses têm dificuldades financeiras, precisam de apoio, principalmente das prefeituras, e já é uma maneira deles se prepararem e tentarem esse ajuste para poder estar presente no Campeonato Piauiense 2013. E depois de muito tempo, os times piauienses que disputarão a Copa do Brasil, e um deles será ou o Flamengo ou o River, que joga essa final de hoje à noite, entrarão na Copa do Brasil já com ritmo de jogo, já com algumas partidas no ano. Por quê? Porque anteriormente o Campeonato Piauiense começava sempre depois da Copa do Brasil, a participação dos times piauienses, porque a Copa do Brasil se estende durante todo o primeiro semestre, mas os times piauienses geralmente caem na primeira, na segunda ou na terceira fase, dependendo do seu desempenho. Os times piauienses sempre jogavam antes da Copa do Brasil, sempre estreavam na Copa do Brasil antes de estrear pelo Campeonato Piauiense. Isso era um problema muito grande para a diretoria, que acabava não tendo como detectar possíveis falhas nos elencos, para os treinadores, que sem ter essa detecção eles não tinham como corrigir. Enfim, pela primeira vez nós teremos times piauienses disputando uma Copa do Brasil já com 10 partidas aí jogadas pelo estadual. Isso é muito importante, lembrando que a Copa do Brasil começa a partir de abril do próximo ano, foi atrasada um pouquinho porque ela vai se estender por quase todo o ano de 2013, com a volta dos times que disputam a Libertadores. Essa readequação do calendário foi justamente por conta disso, porque a gente passou um intervalo de tempo bem grande de times que disputavam a Copa Libertadores não participariam da Copa do Brasil, e se esvaziou um pouco a competição inclusive perdeu um pouco de peso nos últimos anos, até alvo assim de chacota entre torcedores. Olha, pô, você ganhou o título, o Palmeiras ganhou o título, mas só ganhou porque o Corinthians não estava disputando esse ano, assim fica fácil. Perdeu um pouquinho mesmo o peso, mas com a volta desses times, a Copa do Brasil do próximo ano tem tudo para ser um grande espetáculo, e os times piauienses têm que fazer de tudo para nesse novo formato ganharem um pouco mais de moral que não vem há muito tempo, desde aquela ótima campanha do Flamengo que chegou às oitavas de final em 2002, se eu não me engano. Não, 2000. Esse preparo já, esse pensamento já no Campeonato Piauiense também vai ajudar os jogadores a manterem um ritmo. A gente vê muito na Copa do Brasil, os times estão lá, os jogadores piauienses começam a sentir muito e o jogo acaba morrendo um pouco e o time acaba rendendo muito menos do que se espera. Agora, a exemplo do que aconteceu na Copa do Brasil desse ano, nós vimos, por exemplo, um 4 de julho que chegou a fazer frente ao Sport Recife, que justamente o desgaste que eles não tinham um ritmo de jogo atrapalhou bastante o desempenho do time, que acabou pegando 2 gols no final da partida, justamente quando os jogadores já estavam exauridos em campo. O Albertão, que foi aí o palco dessa partida, em que o 4 de julho deu pinta de que realmente partiria
pro campeonato piauiense, naquela época, como um verdadeiro trator. É verdade, o Quad Júlio, embora tenha sido desclassificado no primeiro jogo, foi desclassificado aqui mesmo em Teresina, jogou mais diante do Sport do que o próprio Comercial jogou contra o Fortaleza nas duas partidas. Um time muito bem organizado à época pelo Jorge Pinheiro, um time taticamente muito bom, muito forte, que inclusive se repetiu também na Copa Piauí e no Campeonato Piauiense, mas foi um time que foi batido justamente por isso, por não ter uma sequência de jogos antes do início da Copa do Brasil e por não ter um ritmo de jogo. Da poltrona, a gente pode achar que não tem muito disso. Ritmo de jogo? Você é balela, isso é frescura de jogador, mas não, faz muita diferença, porque não é só ritmo de jogo, não é só ritmo de competição, há também a questão de confiança, é uma série de fatores, e quem joga bola, quem trabalha com futebol profissional, sabe quanta falta faz aos times piauienses estrear numa Copa do Brasil sem ter feito nenhum jogo caseiro ainda. Vamos voltar um pouquinho para falar da Copa Piauí, vamos falar dos destaques dos dois times. Começar falando do River, o Crislan, que foi um jogador muito decisivo nessa temporada pro time, passou um jogo também sem jogar, voltou no banco, entrou no segundo tempo, não fez uma boa partida. Nessa partida, ele que tá voltando agora também, não participou. Ele já tá em campo como titular, a gente já pode apostar vendo ele lá, ou o Aníbal também vai tentar montar o time, ver como é que vai ser feito e quem sabe o Crislan entrar pra... Quem sabe até decidir a partida. Agora tá complicado, porque o Aníbal tem nas mãos, pelo menos a parte do ataque, um ataque maravilhoso. Foi composto agora recentemente por Maranhão e Camar, que se deram muitíssimo bem. Estão se dando muito bem. O Crislan vai ter um belo trabalho aí, se entrar vai ser no mesmo, acredito eu, que vai ser no mesmo esquema aí, entrar no segundo tempo para tentar segurar o jogo ou quem sabe adiantar, caso o River esteja perdendo essa partida. Exatamente, eu falei agora há pouco com o Aníbal Lemos, ele falou, não vou te passar, pedir até desculpa, mas não vou te passar a equipe, embora a gente acredite que o time do River que entra em campo na noite desta quinta-feira seja exatamente o mesmo que venceu o Flamengo no último final de semana, o que coloca o Crislan fora do time titular, mas o deixa no banco. Ele que volta aí depois de não ter ido nem para o banco no jogo do domingo porque estava suspenso, aquela confusão com o Leonardo Marques Forte, árbitro. É bem difícil que ele entre como titular, porque como a própria Manu falou, Maranhão e Camar têm se entendido muito bem. Prova disso é que o Crislan não jogou nenhum jogo do segundo turno da Copa Piauí como titular. Desde o fim do primeiro turno, desde o jogo quando ele foi suspenso, ele não é titular nessa equipe do River, e o Camar e o Maranhão têm se entendido muito bem. Prova disso, no último jogo, 2 dos 3 gols do River saíram de jogadas, de bolas cruzadas pelo Camar, pelo Maranhão. Pro Camar que é o grande destaque aí do time depois da vitória por 3-2 no final de semana. É o artilheiro da Copa Piauí, marcou 9 gols, e é muito improvável que o Jefferson Maranhense, que é o vice-artilheiro, chegue a esses 9 gols, a menos que hoje ele repita o que o Camar fez no primeiro jogo da final e marque aí 3 gols. E o Camar tem uma média altíssima de gols na competição. Hoje, se pintar alguma para ele com o faro de gol que o Camar tem, é muito provável que ele deixe sua marca mais uma vez. Pelo lado do Flamengo, destaque lógico. Pode falar, Neila do Rego Monteiro. Continue, Flávio Meirelles. Já começou, continue. Destaque, obviamente, vai pro Jefferson Maranhense, que mesmo sendo recuado para a lateral esquerda no jogo do último domingo, foi o jogador mais perigoso do rubro-negro. Tentou muitos chutes de fora da área no primeiro tempo, no segundo tempo foi remanejado para o setor de meio, o setor ofensivo, e fez o gol que iniciou a reação do Flamengo. Continua como grande destaque dessa equipe, mas tem o Célio, que é o organizador do meio campo, e fica a expectativa do Ítalo finalmente desencantar nessa competição. O Ítalo que fez aniversário recentemente, e vai que ele faz um gol aí pra galera como presente de aniversário. Mantendo a tradição de que quem faz aniversário leva uma sorte a mais aí nas partidas e nas competições. Depende, porque o Ibrahimovic não foi muito feliz ontem, que fez aniversário e acabou
o Paris Saint-Germain acabou perdendo pro Porto ontem por 1-0. Ele não gostou muito do presente que ele recebeu. Agora, Flávio, com relação ao time do Flamengo, Darlan perdeu espaço no time com a chegada do Marcos Portugal. E o Célio também ficou um pouco apagado, já que ele assumiu a posição do Zusa. Como é que o Oliveira Canindé pode consertar aí essa parte de criação no meio de campo do Flamengo? Eu acho que hoje, eu tô falando isso, porque eu não consegui falar com o Oliveira nos últimos dias, mas acredito muito que hoje o Oliveira vai escalar um time com 3 atacantes, vai botar o Marcos Portugal aberto numa ponta, o Jefferson Maranhense aberto numa outra, vai promover o retorno do Samuel para a lateral esquerda, e eu acho que vai ficar sobrando nesse time é o Teté. Eu acho que ele vai perder essa posição aí na cabeça de área, porque eu acho que ele vai escalar um time ofensivo, porque ele precisa fazer gols. Às vezes você consegue vencer e golear sem um time ofensivo, mas na situação como está do Flamengo hoje, nesse retrospecto muito negativo contra o River, acho muito provável que o Oliveira Canindé escale um time aí com 3 atacantes e com o Célio um pouquinho mais recuado, o que faz com que ele participe menos das jogadas ofensivas do clube rubro-negro. O time hoje vai depender muito dos laterais, o Jorginho ou o Marcos Vinícius, é sempre uma dúvida qual dos dois vai entrar, mas deve ser o Jorginho, e o Samuel, que provavelmente deve ser o lateral esquerdo. Então a expectativa é de que o Flamengo tenha aí grandes desafios para hoje à noite, um time que ainda não está definido ou não teve a escalação divulgada para a imprensa, mas é um time que, apesar do retrospecto negativo, ninguém gosta de perder final de campeonato. Ainda mais quando é contra o seu maior rival. Eu não gostava de perder nem no pau ímpar, nem na educação física, amigo. Os caras são profissionais, eles não vão querer perder uma final de campeonato com a possibilidade de jogar a Copa do Brasil do próximo ano. Ou seja, a expectativa para o jogo de hoje é de um confronto absolutamente tenso e emocionante. Reforçando então hoje às 20 horas, River e Flamengo no estádio Lindolfo Monteiro, último jogo da final da Copa Piauí para decidir quem vai para a Copa do Brasil do próximo ano. E vamos falar agora do amistoso de ontem que... Jogão, né? Não. Foi jogão que ninguém viu. Não vi, faltou luz. Lá em casa pelo menos faltou luz. Faltou energia também no estádio, lá em Resistência. O que tem se comentado, ainda ontem pela manhã, o Carlos Marvel do UFP Rugby, ele tinha me dito que o amigo dele na Argentina tinha falado, olha, aqui em Resistência tá chovendo muito e acho muito difícil que aconteça o jogo. Resistência à Nova Teresina. De acordo com o Olé, foi o ônibus do Brasil que bateu na... Aí muita gente tá achando que os jogadores, os torcedores da cidade estavam com alguma resistência em assistir o futebol fraco da seleção brasileira. E pelo jeito estavam, né? Porque o estádio não estava tão cheio como é de costume a gente ver em jogos de Brasil e Argentina. E para explicar também por que a cidade de Resistência foi escolhida, uma cidade que o estádio nunca recebeu nem jogo da primeira divisão do futebol argentino e acabou recebendo um jogo da seleção argentina. Motivos políticos. Cristina Kirchner tem o governador do estado como aliado e com a Federação da Argentina de Futebol estava querendo que dívidas fossem tiradas, ajudadas pelo governo. Ela foi e pediu para que esse jogo acontecesse em Resistência e acabou resultando no que a gente não viu. Situação complicada também vai ser o que vai ser definido pela AFA e pela CBF, como vai ficar esse segundo jogo, que não tem a mínima possibilidade de acontecer. O PVC comentou hoje que esse é o problema de colocar jogos entre seleções em data não FIFA, porque além de você se desgastar com os times locais, como a CBF se desgastou muito com times brasileiros, especialmente aí o Santos. Que perde o Neymar. O Santos com o Neymar tem um aproveitamento para ser o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Sem o Neymar tem um aproveitamento inferior ao do Atlético Goianiense, que é o lanterna da competição. Tem alguns times como o Corinthians, que perdeu o Cássio, o Ralf, Paulinho. Houve um desgaste muito grande para essas equipes. E
o saldo desses amistosos, desse super clássico das Américas, a antiga Copa Roca, é um saldo muito, muito pequeno. Se é que há esse saldo, porque a maior parte dos jogadores convocados, tanto pela Argentina quanto pelo Brasil, sequer jogam nos jogos, como a gente disse, quando vai pro pau mesmo, jogos decisivos, amistosos contra grandes seleções ou contra pequenas, por exemplo, o Iraque. É uma brincadeira fazer amistoso contra o Iraque, hein, amigo? Desculpa, nossa senhora. Mas são jogadores que talvez o Mano poderia observar de perto e tirar alguma conclusão, mas que provavelmente não integrarão aí a equipe nesse planejamento para a Copa 2014. Você acha que o Lucas, lateral direito do Botafogo, tá nos planos do Mano? Não mesmo. Pelo amor de Deus. Se tiver, é bom tirar. Mas você acha que o Diego Cavalieri, que não vai para a seleção brasileira, o Mano Menezes vai convocar os goleiros, todos os goleiros da Série A, alguns goleiros da Série B, e não vai convocar o Diego Cavalieri para a seleção, amigo? Sabe, isso é mágoa. Mais um comentário que você tem que fazer. Ontem tivemos Champions League, Real Madrid, Ajax, e na hora uma surpresa, todo mundo ficou surpreso e foi destaque, é o Kaká como titular na partida. Ele acabou também ajudando muito o time no primeiro tempo. Ele, Cristiano Ronaldo e Benzema na frente deram muita pressão no Ajax, o Ajax que ainda conseguiu fazer um gol. A avaliação do Kaká, ou pelo menos os jornais espanhóis adoraram ter ele de volta. A torcida também já tá pedindo ele no jogo contra o Barcelona, que tá sendo super comentado. É aquela história, mexeu com o brilho do jogador, ele pediu pra voltar e aí teve o resultado na partida de ontem. O Kaká, ele nunca vai ser um craque ao estilo Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Romário, mas o Kaká é um jogador importantíssimo, um jogador que tem uma técnica muito grande, é um jogador que tem um físico muito forte, embora ele tenha convivido com problemas aí nos últimos anos, e é muito bom ver o Kaká voltar a jogar e jogar bem. Ontem ele deu 2 assistências pro Real Madrid fazer gol, foi uma vitória por 5-1. 4-1, aliás, desculpa, 4-1 sobre o Ajax. Mas o grande destaque da partida mesmo foi ele, Cristiano Ronaldo. Meu amigo Rigoberto Lima, você tá escutando aí? Rigoberto, eu vou te passar um dado aqui sobre o Cristiano Ronaldo. Essa é mais uma das marcas incríveis da carreira do Cristiano Ronaldo, que se você em casa não sabe, tá longe ainda de chegar aos 30, ainda é um garoto, aí deve ter a minha idade. Cristiano Ronaldo 12 anos. Fez 3 gols em uma partida só, 18 vezes na carreira. Você tem noção o que é isso, amigo? 3 gols em um jogo só, em 18 partidas na carreira. Dessas 18 partidas em que ele marcou 3 gols, 17 foram com a camisa do Real Madrid, que tá passando aí como um rolo compressor aí sobre seus adversários na Liga dos Campeões, embora no campeonato espanhol esteja patinando, ainda vacilando muito e perdendo espaço para o Barcelona. E vai ter jogo decisivo domingo contra o Barcelona, é a chance, uma dupla chance para os merengues. Primeiro, de recuperar de uma vez por todas o Kaká, que parece aí finalmente concentrado, recuperado fisicamente, como o preparador físico pessoal dele havia dito, que é a melhor forma física dele nos últimos 3 anos, e é também uma chance de se recuperar no campeonato, diminuir essa distância que está ficando grande aí pro Barcelona, e diminuir a distância também para as equipes que estão entre Barcelona e Real Madrid, como é o caso do Atlético de Madrid, que a última vez que foi campeã espanhola contou com o Diego Simeone como jogador. Hoje o Diego Simeone é o treinador da equipe e está comandando aí a equipe numa grande campanha no Campeonato Espanhol. A última vez que eu ouvi falar de Simeone foi no LFoot 98. Tá, e não vai dar tempo da gente comentar os outros jogos da Liga dos Campeões. A gente também teve o Hulk fazendo gol ontem pelo Zenit, mas o Zenit infelizmente não conseguiu vencer. Milan 3-2, Porto 1-0. Tivemos mais o que? Dinamo de Kiev e Dinamo Zagreb, o Dinamo de Kiev que venceu. E vamos falar agora das rodadas de hoje, porque senão o nosso tempo não vai dar. Hoje a gente vai relembrando para vocês, final da Copa Piauí às 20 horas no estádio Lindolfo Monteiro, River e Flamengo para decidir o
próximo piauiense na Copa do Brasil de 2013. Temos também Campeonato Brasileiro Série A, às 21 horas, o Flamengo joga com o Bahia, a Portuguesa enfrenta o Sport e o Coritiba joga com a Ponte Preta. E pela Liga Europa, daqui a pouquinho às 13 horas, temos Ange e Young Boys, Neft e Inter de Milão, ouçam bem, Milão, e Rubem Kazan versus Partizan Belgrado. O Inter de Limões da Manu só joga nesse final de semana, depois ela informa o jogo pra vocês. Às 14 horas tem o Videoton enfrentando o Sport e o Rafael Kiriati jogando com o Lyon, o Sparta Praga enfrentando o Atlético Bilbao, Lazio e Maribor, Panathinaikos e Tottenham, Metalist, Rapid Viena, Rosenborg e Bayer Leverkusen, Hannover e Levante, Helsingborg e Twente. Só para fechar, o último comentário acerca do jogo da seleção brasileira. Ontem, o Mauro César Pereira, que é o comentarista dos canais ESPN, disse que os deuses do futebol que permitiram que a gente assistisse Manchester City e Queen's Park Rangers? Não, Borussia Dortmund, um jogaço que teve o Hart aí como um grande jogador. Se os deuses que permitiram a gente ter assistido aquele grande jogo não permitiram que a gente assistisse o amistoso aí do time da CBF. Mas ainda falando de Liga Europa, tem jogo também às 16h05. Liverpool e Udinese, Acadêmico e Hapoel Tel Aviv, Atlético de Madrid, Vitória Pilsen, Olympique e Limassol, Borussia Mönchengladbach, olha aí Flávio enfrentando o Fenerbahçe, Clube Bruges enfrentando o Marítimo, Newcastle e Bordeaux, Molde e Stuttgart, Seto Bucareste versus Copenhague, Alk versus Dnipro e fechando PSV versus o Napoli. Tá aí, esses são os jogos de hoje. O Universitário Esportiva chega ao fim, o programa apresentado por Emanuele Messi Madeira. E Neila do Rego Monteiro, a nossa eterna princesinha do Universitário Esportiva, claro, com os comentários sempre afiados de Flávio Meirelles. Universitário Esportiva, que é uma realização da FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela companhia. Voltem amanhã às 11 horas para ouvir a gente, saber todas as novidades do mundo dos esportes, saber quem foi o campeão do jogo de hoje da final da Copa Piauí. E é isso, amanhã a gente está de volta. Muito obrigada pela companhia e continuem com a nossa programação. Amanhã a gente se vê no estádio. No estádio. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.